capítulo 10, Epístola aos Hebreus. Em um dado momento eu vou interromper essa pequena reflexão com um propósito definido para nós orarmos. Mas eu queria que você focasse os seus olhos agora e toda a sua atenção a essa pequena reflexão bíblica, tá bom? Eu queria intitular essa reflexão dizendo os sinais que apontam para o esfriamento espiritual. Os sinais que apontam para o esfriamento espiritual. Essa é a base onde nós vamos refletir. Diz o versículo 26 e 27 de Hebreus 10. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Nosso Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Eu rogo ao Senhor que nossa mente e coração sejam levados cativos à Tua presença, para que nenhum mal, nada venha nos roubar aquilo que o Senhor tem a nos revelar e a nos fazer nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, nosso tempo tem sido marcado por um esfriamento espiritual. Nosso tempo tem sido marcado por um afastamento da fé muito grande. Ao mesmo tempo que nós temos uma adesão muito grande à fé, ao mesmo tempo que nós batizamos 63 pessoas no domingo, onde nós temos um acréscimo de 66 novas pessoas abraçando a causa de Cristo, abraçando a fé, esse mesmo tempo no qual vivemos de uma grande adesão à fé, de uma grande busca pela presença de Deus, nós também temos um grande número de pessoas apostatando da fé. O tempo é de afastamento e de um esfriamento muito grande quanto à fé cristã. Adesão sim, mas esfriamento também. Afastamento. As pessoas estão se aproximando de Deus, as pessoas estão caminhando na presença de Deus, mas elas infelizmente em dado momento da sua vida, em alguns momentos ou circunstâncias, elas se veem forçadas, não sei porquê, por quais situações, se veem forçadas a apostatarem da sua fé, ou a negociarem algo que é inegociável, que é a sua salvação, que é a sua comunhão com Deus, e estão se afastando do Evangelho, estão deixando de estar com Cristo. Os sinais mais evidentes que apontam para o esfriamento espiritual é, sem dúvidas, o descrédito quanto às Escrituras. Não só um descrédito quanto aquilo que está escrito, mas também conta um desmerecimento quanto àqueles que anunciam o Evangelho. Não só um descrédito quanto à palavra de Deus. Pois uma vez essa pessoa iluminada, uma vez essa pessoa tendo compreensão do que Deus falou para ela através da sua palavra, ela não pode nunca mais negociar essa questão tão preciosa que lhe fora dada de graça, que é a salvação. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o afastamento está quase se equiparando com a adesão de muitas pessoas à fé. E esse tempo de descrédito quanto à palavra e desmerecimento quanto aos mensageiros de Deus é a marca, são os sinais que apontam para esse esfriamento espiritual na vida de muitas pessoas. Não vamos muito longe, vamos em Atos 27. Se você for em Atos 27, 9 e 11, você vai ver um homem que estava, no versículo 1, sendo conduzido até a Itália, entra no navio não como um passageiro. Paulo entra no navio, no capítulo 27, versículo 1 de Atos, ele entra no navio preso, ele vai ser conduzido até a Itália, até Roma, e no caminho esse homem encontra-se com um centurião. Esse centurião lhe trata muito bem, com humanidade, porém esse centurião percebe que a viagem está conturbada.
A viagem está sendo conturbada e toda hora essa viagem está sendo interrompida. Ele para num porto porque o vento era contrário. Daqui a pouco ele para num outro porto porque o vento novamente se fez contrário. No entanto, Paulo no versículo 9, ele diz: irmãos, a viagem está demorando muito. Nós já estamos passando por isso há muito tempo e percebo que vai ser danosa tanto para o barco quanto para a nossa vida. E ele sugere que a viagem seja interrompida. E no versículo 21 desse mesmo capítulo, no capítulo 27, Paulo vai dizer que um Senhor lhe apareceu e lhe disse tudo o que estaria acontecendo, porém que nada lhe aconteceria, nem a ele e nem aos 266 passageiros que estavam dentro daquele barco. Ou seja, quem estava dizendo ao centurião que a viagem deveria ser interrompida, que a viagem seria danosa tanto para o barco quanto para eles, era o próprio Deus. Há um desmérito, há um descrédito e um desmerecimento aos mensageiros de Deus. Aquele homem, diz a Bíblia no versículo 11, que ele deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo estava dizendo. E aquilo que Paulo estava dizendo era a vinda do Senhor. O próprio Deus falara para Paulo: Paulo, numa visão, não temas, porque de modo que você entrou nesse barco, eu quero que você chegue a Roma e anuncie a minha mensagem, a minha palavra. No entanto, até chegar em Roma, passou-se um processo. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Quer ver um outro exemplo? Um exemplo de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, Atos 17. Quando Paulo chega em Atenas, chamam Paulo de tagarela. Dizem que Paulo estava falando demasiadamente, capítulo 17 de Atos. Agora sim, olha o que diz esse texto. A partir do versículo 16, Atos 17, 16, o discurso de Paulo em Atenas. Para ganhar tempo, eu vou ler, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos, de deuses estranhos, pois pregava a quem? A Jesus crucificado e ressuscitado. Há um descrédito, olhe para mim rapidamente. Nossa prova maior é quando saímos para o evangelismo, quando nós saímos para anunciar as boas novas, quando nós saímos para levar o pão aos famintos, quando nós saímos para levar uma palavra, uma mensagem de vida às pessoas. Às vezes, quando nós chegamos para entregar um folheto, ou para dizer que Jesus a ama, essas pessoas nos tratam com indiferença e até com ignorância, irmãos, muitas das vezes. Às vezes, até no próprio banco da igreja, há pessoas que entram uma vez, e às vezes elas ouvem a mensagem, mas não dão crédito à mensagem, nem ao mensageiro. Meus irmãos, é o tempo que nós estamos vendo como marcas de um esfriamento espiritual e um temor, a falta de temor muito grande entre as pessoas, no meio das pessoas. Vamos à carta agora, vamos olhar um pouquinho para esse texto de Hebreus 10. Vamos dar uma olhadinha minuciosamente, o que nós temos aqui, principalmente como objetivo dessa carta, dessa epístola, que eu não sei quem escreveu, também não queremos levantar nenhuma hipótese aqui agora, mas o objetivo da carta aos Hebreus é simples, era fazer com que houvesse um progresso espiritual na vida daqueles crentes. Olha para mim rapidamente, o objetivo central da carta, nas 5 exortações que existem nessa carta, era fazer com que aqueles crentes pudessem prosseguir, terem um progresso na vida espiritual deles, na sua caminhada com Cristo, para que eles não pudessem olhar para os rudimentos lá de trás, para a lei mosaica, para a aliança antiga, olhar para a aliança antiga, olhar para os rituais antigos. O objetivo do escritor é levar cada crente daquele a um processo e a um progresso espiritual, de modo que ele exorta esses irmãos de 5 maneiras. A primeira vez que ele exorta, está no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele chama a atenção à negligência quanto à salvação. E esse escritor preocupa-se quanto
a essa questão que estava afastando esses irmãos daquilo que era mais precioso para eles. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha a preocupação do escritor aos Hebreus: para que vocês jamais se desviem, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Leia o versículo 3 comigo: como escaparemos nós? Leia comigo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O objetivo dessa carta era fazer com que aqueles irmãos, aqueles crentes judeus, prosseguissem mantendo firme a convicção da sua salvação, não se desviassem, não desmerecessem a salvação que fora dada para eles. Como escapariam eles se eles negligenciassem, se eles se afastassem, se eles abandonassem? A segunda exortação era quanto à obediência, onde na verdade a desobediência entre esses crentes fazia com que a sua vida estagnasse. Olha para mim: quer estagnar a sua vida? Quer engessar a sua vida? Comece a desobedecer à vontade de Deus. Deus sabe como nos parar, irmãos. Deus sabe como parar alguém. Você sabe o que aconteceu com a nação de Israel? De uma jornada de dias, foram uma jornada de 40 anos. Dias era a tarefa deles, atravessar dias, aquele deserto. Eles passaram 40 anos estagnados num deserto, porque desobedeceram à vontade de Deus e à voz de Deus. Quer estagnar a sua vida? Desobedeça a Deus. No capítulo 3, não vamos ler, nós temos aí: Cristo é superior a Moisés, e o perigo da incredulidade e da desobediência. A segunda exortação que contém nesse livro de Hebreus, nessa epístola aos Hebreus, do capítulo 2 até o capítulo 12, a terceira é quanto à imaturidade cristã, a imaturidade deles. Capítulo 5, a partir do versículo 11, nós vamos dizer o seguinte: olhei aqui, os cristãos hebreus não tinham progredido. Qual era o objetivo da carta? Qual era o objetivo do escritor? É levar aqueles crentes a um progresso espiritual. É dia a dia levá-los a um conhecimento pleno de quem era Cristo, afastando eles completamente do judaísmo, afastando eles dos rudimentos da lei, levar aqueles crentes a terem uma comunhão plena e total com Cristo, não mais estarem presos à antiga aliança, não estarem mais presos aos rituais do antigo pacto, mas levarem uma compreensão exata de um Cristo que fora superior a tudo que Moisés um dia fez. É como se eles quisessem trocar uma Ferrari 2015, 2016, modelo 2016, por um Fusca. Não criticando quem tem Fusca, que é um dos melhores carros que tem, mas um carro talvez ultrapassado, que não se fabrica mais. Eles estavam querendo trocar algo superior, que era Cristo, por algo que já havia passado. Não que nós desmerecemos também a lei, não, pelo contrário, mas o que eles estavam querendo fazer é olhando para lá, mas caminhando para trás. E o que esse escritor faz, com o objetivo é: não negligenciem a salvação, não desobedeçam a Cristo, não sejam incrédulos e progridam na vida espiritual de vocês. A partir do versículo 11 do capítulo 5, e no capítulo 6, versículo 1 em diante, ele agora fala contra a imaturidade cristã, e vai bater justamente agora aonde nós vamos parar para pensar, que é contra o pecado voluntário. A exortação do capítulo 10 é justamente o foco que eu queria hoje conversar com os irmãos e falar. Mas antes, deixa eu te dar somente uns sinais fáceis da gente identificar se a gente está frio na fé ou não. Rapidinho. Primeira coisa que pode nos dar uma panorâmica se nós estamos bem espiritualmente ou não. Nós temos orado. Avalie a sua vida de oração. A sua vida de oração é um termômetro de como está a sua vida com Deus. Avalie a sua vida de oração agora, nesse exato momento. Você é alguém que está orando ou você deixou de orar há muito tempo? Você é alguém que ora corriqueiramente, cotidianamente, ou você é alguém que ora só quando as coisas estão realmente apertadas? Quer ver um outro sinal que você pode identificar
rapidamente se você está bem espiritualmente ou não? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Rapidamente eu vou te dizer: quem não come, não se fortalece. Amém? Quem não come, não se fortalece. Ninguém que tenha fome pode dizer assim: bom, eu só tenho fome e a vontade de comer me satisfaz. Não. Ninguém que tem fome e somente pensa que a vontade de comer vai satisfazê-lo. Não, nós precisamos comer. Assim é a palavra de Deus. Assim é a nossa vida com Deus. Nós podemos avaliar rapidamente se estamos orando e vamos saber como está a nossa vida espiritual, se estamos lendo a palavra de Deus. Quer ver um outro detalhe? A nossa frequência quanto aos cultos da igreja. É uma outra avaliação rápida que nós podemos fazer. Como está a minha vontade de estar na casa de Deus? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar só ali na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Como é que está o teu ânimo quanto à vontade de vir à igreja? O teu ânimo de estar aqui em comunhão com os santos? Quarto detalhe importante para a nossa avaliação: como está o nosso amor pelas almas perdidas? Quanto vale uma alma perdida para você? Quando uma pessoa perdida não significar nada mais para você, significa que o evangelho também está em decadência no seu coração. Quer ver um outro detalhe? Aonde você sentava na igreja? Uma pessoa desanimada, ela senta no primeiro banco, inicialmente na sua carreira, ela está pegando fogo. O pastor fala, ela já dá um glória a Deus. O pastor pede para abrir um texto, ele já abriu, mas quando essa pessoa está desanimada, ela já não chega na hora, ela já não se precipita para chegar cedo para sentar nos primeiros bancos, mas se encontrar na metade da igreja está bom. Se não encontrar, eu fico lá atrás, e dali de trás para a porta da rua é um pulo. Nós podemos avaliar como está a nossa vida espiritual, como está o nosso aquecer do coração, facilmente, irmãos. É só nós olharmos para nós mesmos. É só a gente olhar como é que está a nossa vida de oração, nossa vida de leitura, nossa frequência nos cultos, como está o nosso amor pelos perdidos e aonde é que está agora o meu lugar na igreja, aquele lugar onde eu sento ali para oferecer o meu culto de adoração, quer seja aqui, quer seja lá em cima, quer seja lá atrás. Não significa que quem senta lá atrás já está ao pé da rua, não, porque tem pessoas que escolhem sentar lá atrás, mas é a intenção do coração. Mas olha para o texto, esses crentes judeus estavam sendo afogados e sufocados por grandes perseguições. Eles estavam, o que estava acontecendo aqui nessa comunidade judaica cristã, e que eles estavam sendo sufocados por uma perseguição muito grande por causa da fé em Cristo. E o que eles fazem? O que eles decidem fazer? Eles decidem, olha para mim, dá um tempo. Já viu aquele namorado e aquela namorada que já passaram 3 anos juntos, já não tem mais graça muito no relacionamento, e fala assim: namorada, vamos dar um tempo para a gente pensar, para a gente ver se a saudade aperta. Se apertar, significa que a gente não pode ficar longe um do outro. Mas se não apertar, olha, cada um vai para o seu canto. For assim mais ou menos que os judeus crentes aqui fizeram. Eles estavam são tão sufocados pela perseguição, que eles entraram num acordo com eles mesmos. Vamos dar um tempo com o cristianismo, nós vamos dar um tempo e não vamos mais pensar em falar que nós somos crentes para que a perseguição se abreviasse. Olha para mim, o acordo que eles fizeram foi justamente para que abrandasse um pouco da perseguição, para que depois eles se voltassem para o senhorio de Cristo, quando as coisas estivessem mais calmas. E eu vou dizer para você, de forma muito triste, há crentes assim, que na faculdade às vezes não pode saber ninguém que ele é um cristão. Eu conversei esses dias com uma jovem, e o pai dela, ela dizia: pastor, a situação na faculdade está tão difícil, que quando a gente começa a sentar nas salas para debate, você falar que é crente, se você disser que é contrário a toda a moda que está acontecendo no mundo agora, você é simplesmente calado, forçadamente. Você não pode mais se manifestar.
Forçadamente você é colocado de lado, você não pode mais abrir sua boca para falar. Quando uma jovem daqui, ela disse na sua escola: eu não concordo com tal situação que acontece no nosso país, que tem até bandeira. O professor olhou para ela e falou assim: de que mundo você é? De que planeta, que planeta você mora, que você vive? Olha para mim, meu irmão, não negocie com o diabo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não negocie com o diabo. Não negocie com ele. De que mundo você é? Fala assim: do mundo de Deus. Diga comigo: eu sou do mundo de Deus. Os crentes judeus dentro de Israel estavam sofrendo perseguições severas por causa da fé. E muitos desses crentes, irmãos, se viam tentados a voltarem para o judaísmo. E a saída encontrada para eles foi abrir mão da sua salvação provisoriamente. Provisoriamente eles abririam mão da salvação, da sua prioridade maior, que era a salvação, para que se abrandasse talvez um pouco dessa aflição e dessa perseguição, para que depois eles se voltassem novamente para Cristo. É como se eles dissessem para o Senhor: Senhor, tu não pode fazer nada comigo naquela escola. Irmãos, quer sofrendo ou não, nós devemos ser de Cristo e manifestar a nossa fé a todos, a quantos perguntarem razão dela. Não é vergonha chegar numa faculdade e dizer: eu sou cristão, eu manifesto assim a minha fé, eu vivo assim, meus valores são esses. É isso que traz valor ao Evangelho. Não é simplesmente dizer: não, eu não posso dizer, para que eu não seja excluído do rol de amigos que eu tenho. É bem provável que essa decisão de deixar Cristo e voltar às velhas práticas da religião, eram em virtude das perseguições que eles sofriam, e por causa disso aconteciam desânimos no meio deles. Acontecia dúvidas no meio deles e uma grande incidência de abandono da congregação. Muitos estavam desanimados em virtude dessas perseguições. E em virtude dessas perseguições, muitos estavam em dúvida quanto à sua confiança. Em virtude das lutas, eles estavam abandonando a congregação. E para esse fim, esse mesmo escritor, para resolver esse problema, ele faz 5 convites, aqui nesse texto do capítulo 10, a esses crentes. Ele faz 5 convites, para que esses crentes pudessem entender que havia muito mais do que uma perseguição para eles. Havia uma glória reservada para eles, havia algo superior reservado para eles, em virtude de tudo que eles estavam vivendo. E no versículo 22 é o primeiro convite. Olha o que diz o texto, verso 22. Qual é o primeiro convite aí? Leia comigo. Está muito fraco. Leia mais forte comigo. Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eles estavam vivendo aflições, perseguições, estavam em dúvida, estavam abandonando a fé, estavam abandonando a igreja, estavam desanimados. O escritor olha para ele e fala assim: aproximemo-nos de Deus. Olha para mim, meu irmão, longe, nós vamos ficar cada vez mais fracos. Mas só que o escritor coloca critérios para se aproximar com o Senhor. Haja vista que eles valorizaram muito mais o estar longe de Cristo para estarem abrandando um pouco da perseguição. O escritor também não pega leve com eles. Diz: quer aproximar-se de Deus? O critério primeiro é esse aqui. Qual é o primeiro critério? Com um sincero. Ele diz: aproxime-se de Deus, mas como? Com um sincero coração. Não mais duvidando, não mais pensando que vocês fazendo um acordo de dar um tempo com Cristo para que se abrande a perseguição, as coisas vão mudar. Não, é com um coração puro e sincero. Quer ver um exemplo maravilhoso de sinceridade de coração? A mulher Cirofenícia. Poderíamos exemplificar uma sinceridade no coração com uma mulher que chega a Jesus e diz: Senhor, a minha filha jaz endemoniada. Jesus olha para ela e diz: não é bom que eu dê pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela diz: sim, Senhor, é verdade, mas até mesmo os cachorrinhos comem da mesa que cai do chão, que cai na mesa dos seus senhores. Jesus disse assim: nunca vi tamanha fé
como vi desta mulher agora. Isso é apresentar-se, aproximar-se de Deus com um coração sincero. Era esse nível de coração, era esse nível de aproximação que o escritor agora queria desses irmãos, que estavam negociando a sua salvação em detrimento do sofrimento que estavam vivendo. Em detrimento da tribulação, estão negociando. Olha, eu não vou dizer que é crente para que as coisas melhorem para mim, para que as coisas possam andar direitinho lá no meu trabalho, para que ninguém me persiga, para que ninguém diga alguma coisa contra mim, para que as portas continuem abertas. Aí eles dizem assim agora, só que agora para voltar tem que ter com o coração sincero. Qual o segundo critério para se aproximar-se de Deus que o escritor coloca aqui? Com plena. Só que agora o escritor não está querendo mais uma fé duvidosa. Não está chamando a atenção daqueles irmãos para dizer o seguinte: será que Deus vai nos guardar? Será que Deus vai nos abençoar? Ele agora fala, para se aproximar de Deus precisa ter plena certeza, mas ele coloca mais um critério. Qual é o terceiro critério? Um coração purificado da má consciência. Olha para mim, você sabe o maior inimigo que nós temos? Bota o dedinho assim, ó, está aqui, ó. Esse é o maior campo de batalha que nós temos, a nossa mente. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só se aproximar, mas é se aproximar com um coração sincero, com uma plena certeza de fé e com um coração purificado da má consciência. Mas ele coloca um quarto critério, que é lavado o corpo com água. Ele está falando de batismo? Não, ele está falando de purificação dos pecados. Era uma tradição entre eles. Ninguém podia comer sem lavar as mãos. Era uma tradição deles. Quando Jesus senta na mesa com os discípulos comem sem lavar a mão. Um grupo de fariseus olha e diz assim: estão impuros, são indignos, porque não lavaram as mãos. Para um judeu comer e fazer qualquer coisa sem lavar a mão era um ato de maldade, era algo impuro. Mas ele diz: agora, para se aproximar de Deus tem que ter um coração sincero, uma plena certeza de fé, um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água pura para se purificar de todo o pecado. Sabe o que ele faz? Ele vê uma nação, ele vê uma igreja, ele vê uma congregação desanimada, ele vê uma congregação duvidosa, ele vê uma congregação que abandona a igreja. Ele chama: aproximem-se de Deus. Olha para mim, meu irmão, eu não sei qual é o nível de tribulação que você está enfrentando, mas longe de Deus você só vai ficar mais fraco. Nosso convite nessa noite é: aproxime-se de Deus com um sincero coração, com uma plena certeza de fé, com um coração purificado da má consciência e com o seu corpo totalmente lavado com água pura que vem do trono da graça de Deus. Só que ele faz o segundo convite no versículo 23. Como a fé e a confiança deles, a esperança deles era algo vacilante, olha o que ele convida a fazer. Verso 23, leia comigo. Guardemos firme, ou seja, segure isso firmemente, a confissão da esperança sem vacilar. Diz o texto: pois quem fez a promessa é fiel. Ele faz o segundo convite a esses irmãos crentes judeus, e a gente não pode deixar de olhar por um outro personagem bíblico, como o centurião, aquele que encontra um servo doente em casa, aquele que tem um servo lá na sua casa, aquele que tem um homem aos seus cuidados, mas também é sob a sua ordem, e ele se aproxima de Jesus com uma confiança plena. Ele diz: Senhor, manda só uma palavra e o meu servo lá na minha casa será curado. É esse nível de aproximação, e é o convite de guardarmos firmes a esperança de crentes que estavam desanimados, crentes que estavam abandonando as suas igrejas por causa da tribulação. Tem gente que sai da igreja porque está sofrendo perseguição no trabalho, em casa. Longe de Deus você só vai ficar mais fraco. Longe da presença de Deus as perseguições vão aumentar e as lutas vão aumentar, meu irmão. Ouça isso nessa noite.
E o escritor escreve, chamando a atenção deles a guardarem firme, ou seja, a ideia aqui de agarrar com muita força. A ideia aqui é de não vacilar mais. A ideia aqui é de não negociar a salvação. A ideia aqui de pegar com tanta força, de maneira que ninguém possa mais nos arrancar da presença do Senhor. Aproximem-se, com sincero coração, com consciência pura, com corpo lavado, com plena certeza, guardando firme a confissão da esperança. Não longe da igreja, não desanimado, mas confiante na presença dele na nossa vida, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Só que ele faz um terceiro convite. Lá no versículo 24, ele chama atenção a um detalhe que fala de igreja. Olha só, o que diz o verso 24? Vamos juntos? Consideremo-nos também uns aos outros. Para quê? Para estimularmos ao amor e às... O que ele está dizendo aqui? Olha, um cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Havia desânimo, havia desconfiança e havia abandono da igreja. E a coisa que ele mais pede aqui agora é: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pega na mão dela carinhosamente, aperta até ele dar um glória a Deus aí, por favor. Pega na mão dele, calma aí, olha para mim, você está parecendo aquele jogador que mal sai a bola, já quer chutar para o gol. Calma, olha para mim. Pega a mão dele carinhosamente, aperta lentamente, e quando ele começar a dar aleluia, você pode apertando mais, até ele dar glória a Deus. Isso. Sabe o que acontece? Se tem um lugar maravilhoso para estimular a nossa fé, é a igreja. Se você pega na mão dessa pessoa na igreja e começar a dizer para ela assim: a vida está difícil, salário lá embaixo, o preço lá em cima, você pode ter certeza, você está matando essa pessoa. Você está só chutando o cachorro morto, desculpa com a expressão, você está só empurrando ela para a cova. Mas se você apertar a mão dela e dizer assim: olha, irmã, a situação está difícil, mas Deus tem promessa, você pode ter certeza, está levantando essa pessoa. Diga para a pessoa que está do seu lado: a situação está difícil. Diga: a situação está difícil, mas diga uma palavra profética: Deus ainda tem promessa. Ele chama a atenção para uma aproximação verdadeira. Porque tem gente que parece ioiô, vai e volta o tempo todo. Pastor, agora eu vou. Vai para onde, meu filho? Pastor, agora eu fico. Fica onde? Pastor, agora eu estou junto. Estamos juntos, pastor. Mas tem gente que daqui a pouco solta aquela bomba branca que desaparece na nuvem e tu não vê mais o irmão. O que houve com o irmão? Foi para outra denominação? Não, ele se afastou do evangelho de novo. Ele convida a uma aproximação sincera de novo com Deus. Um povo desanimado, crentes que estavam abandonando a igreja, crentes que estavam em dúvida quanto à sua esperança. Ele diz: aproximem-se de Deus com o coração verdadeiro, guardem a confiança de vocês, mas estimule quem está do lado de vocês, para que possam permanecer nas boas obras. Ele faz o quarto convite, para eu finalizar. Ele diz o seguinte para os desigrejados, verso 25, leia comigo: não deixemo-nos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quando nós estamos vendo que Jesus está próximo de voltar. É aproximar-se, é guardar a confiança, é considerar que essa pessoa é tão fraca e tão forte quanto você, e estimular essa pessoa a não deixar a congregação. Por quê? Porque Jesus vai voltar, e se ele te pegar longe dele, você vai ficar, meu irmão. Amém ou não amém? Se ele te pegar fora da presença dele, você não vai com ele. A verdade simples é que se você não estiver em Cristo, você fica, meu irmão. Tanto quando vocês estão vendo que o dia se aproxima, não deixe de congregar.
Não deixe de estimular, não deixe de guardar a confiança e se aproximem de Deus o tempo todo. Só que ele dá a quinta e a última, ele faz o quinto e último convite. Está lá no verso 32 ao 39. Para a gente finalizar, eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Por favor. Quinto convite que ele faz: não abandonem a vossa confiança. Diga, não abandonem. Verso 32 ao 39, para a gente finalizar, eu queria convidar os irmãos da música, por favor. Diz assim: apelo para o passado e a recompensa que não tarda. Diz o texto: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes, não aqui na terra, mas mesmo patrimônio superior durável. Versículo 35, leia comigo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37 ao 39 é bem forte. Por quê? Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí ele diz para esses judeus cristãos: nós, porém, não somos dos que que retrocedem para a perdição, ou voltamos para o judaísmo. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quer aproximar-se de Deus? Está desanimado? Está duvidoso quanto à confiança? Está querendo abandonar a igreja? Ele convida: se aproxime de Deus, o teu problema está resolvido. Mas com sincero coração, com plena consciência, com um coração puro, lavado com água limpa, guardando firme a confiança, estimulando uns aos outros e congregando, dizendo para as pessoas: olha, este lugar é o lugar mais seguro que um crente pode estar, que é na casa de Deus, que é na presença de Deus. É aqui, irmãos, que Deus ordena a bênção dele. É aqui que nós recebemos estímulos, renovo do coração, para nós sermos crentes aí fora. Eu vou encher a minha aljava aqui, para dizer aí para o mundo: olha, tem crise na minha vida? Não, tem um Senhor soberano e glorioso. É aqui que eu renovo as minhas forças. É aqui que as minhas lágrimas são derramadas com sinceridade diante de Deus, eu dizendo: Senhor, Tu está vendo, Tu está vendo a minha luta, Tu está vendo a minha aflição, Tu está vendo que há momentos que, para eu levantar da cama, eu preciso do Senhor e da Sua mão forte. E para encher mais ainda o coração desses crentes, sabe o que esse escritor faz? Ele diz: nós não somos daquele que olham para o que passou. Nós olhamos para frente. Nós nos lembramos de que lá atrás nós sofremos e que chegamos até aqui, e que outros venceram e chegaram também. Sabe o que esse escritor faz? Lembra dos heróis da fé. Aí ele inicia o versículo 1 do capítulo 11 e diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, que se esperam, aliás, e a convicção de fatos que se não veem. Ele diz: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, e pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele fecha o estímulo e o convite, mostrando uma galeria para essa turma, dizendo assim para eles: lembra de Moisés, lembra de Abraão, lembra de Raabe. Ele bota uma panorâmica para aquela turma que estava querendo abandonar a igreja. Deixa eu falar para você, você que está meio fraco, está querendo abandonar sua confiança.
Você que está querendo até mesmo deixar a igreja, olha para mim, olha para os heróis da fé. A Bíblia fala que alguns foram cerrados no meio, foram lançados na cova dos leões, foram espetáculo para os homens, colocados em piras, para acender o caminho para o imperador passar. E Deus não cumpriu a promessa que havia feito a eles. Sabe por quê? Porque considerou algo superior que estava reservado para eles. O que vai ficar, fica. O que eu tenho para vocês é muito mais superior do que isso que está aqui. Meus irmãos, meu irmão amado, minha irmã amada, você pode estar passando por um desânimo profundo na sua vida, mas nunca abandone a casa de Deus. Você pode estar com uma dúvida do seu tamanho, uma interrogação do seu tamanho: o que vai ser da minha vida? Olha para mim, é fiel aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e pedimos ao Senhor que nos ajude, fortaleça os nossos pés cansados, nossas mãos cansadas, os joelhos trôpegos, os pés e as mãos que estão vacilando, o coração que está desfalecendo, tamanha luta. Ajuda-nos nessa noite, para que ao sairmos daqui, possamos sair daqui renovados na nossa fé, tendo uma certeza no coração, de que o tempo pode ser difícil, mas o Deus que nos chamou é fiel para cumprir sua promessa. Abençoa o teu rebanho, o teu povo, em o nome santo de Jesus. Amém e amém.